aqui eu vi que eu tava olhando pra baixo toda hora. Eu acho que quando eu tô falando algo muito sincero, eu tenho a tendência de ficar olhando assim pra baixo. Mas se eu estiver olhando pra baixo, relevem esse fato nesse vídeo, tá bom? E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu estudo Física, Matemática e Espanhol em Stetson University, aqui na Flórida, nos Estados Unidos. E hoje eu vim aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês, de como eu consegui chegar aqui. Nos últimos vídeos eu falei só como eu cheguei aqui, sobre minhas aceitações, e eu nunca falei sobre mim mesmo e como eu descobri que eu poderia estudar nos Estados Unidos. Bom, eu nasci numa cidade chamada Mutum, que é no interior de Minas. É uma cidade de 30 mil habitantes, bem pequena, e eu sempre estudei em escola pública na minha vida toda. E eu odiava matemática antes. Hoje eu estudo matemática, mas eu costumava odiar. E eu tive uma professora que me ajudou muito, ela chama Celine, e ela sabe disso, porque depois que eu tive um ano, isso era na quarta série, na quinta série eu fiz a Olimpíada de Matemática das escolas públicas e ganhei a medalha. E ela foi a primeira pessoa que eu liguei, porque ela foi muito importante na minha vida. E a partir daí eu tive várias oportunidades, como participar do programa de iniciação científica da UBMAP. E nos 4 anos do ensino fundamental 2, eu ganhei medalha. E tudo isso iniciou por uma professora que me fez gostar muito de matemática e era a matéria que eu costumava odiar. E com essas oportunidades eu vi que eu poderia ir um pouco mais além. Que minha cidade era pequena, tudo que eu poderia ter explorado nela eu já tinha explorado. E foi aí que minha irmã, que morava em Vitória, me falou do IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo. E eu fiz a prova e passei. E depois do IFES minha vida simplesmente mudou, transformou completamente. Porque lá eu tinha acesso a diversas oportunidades que eu nunca tive na minha cidade. E eu fui exposto a fazer várias coisas diferentes fora da minha zona de conforto, fora o nível acadêmico que era muito maior do que uma escola pública normal, infelizmente, no Brasil. E, bom, eu comecei a me envolver com alguns projetos no IFES, eu comecei a participar do coral, eu comecei a fazer um projeto científico com uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que se chama Vanessa Carmo. E a gente... Assim, no IFES é uma escola de nível alto, que todo mundo lá conseguia entrar nas melhores universidades do Brasil, mas todo mundo falava sobre Gabriel Guimarães, que é um menino que foi para Harvard. Então, eu e minha amiga Vanessa, a gente fazia os projetos juntos e a gente ficava pensando, parece que é tão impossível a gente conseguir chegar na universidade tipo Harvard e Yale, universidades muito famosas. E na verdade eu nunca tinha pensado em estudar fora, até começar a realmente ouvir falar do Gabriel, de como ele conseguiu e como ele era foda. Então eu falei comigo mesmo que, bom, vou procurar. Eu acho que eu sou um bom aluno, sempre tentei aproveitar as oportunidades. E fui. E ao mesmo tempo eu conheci a Carolina Guimarães, que era irmã dele, que cantava comigo no coral. Então, era um contato assim bem próximo que me fez acreditar que eu poderia passar na universidade nos Estados Unidos. Mas aí tinha um problema que eu não sabia inglês. Foi então, já era o final do segundo ano do ensino médio, eu ainda não sabia nem o verbo to be direito. E eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer um curso para comunidade na UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, que é um curso assim muito mais barato do que cursos de inglês normais, como fiz cultura inglesa e tal. Eu não tinha condições de fazer. Aí eu comecei a estudar e comecei basicamente a tentar viver inglês para aprender o mais rápido possível, para fazer as provas para tentar entrar na universidade aqui. E ao mesmo tempo eu estava tentando conseguir saber como fazer, porque o processo é completamente diferente. Foi quando eu encontrei o Biscuit, ou Biscuit, ou BSQ. Todo mundo fala de forma diferente. Mas é um grupo no Facebook que tem guias e várias pessoas que estudam fora ajudam pessoas que querem estudar fora. Então lá foi quando eu comecei a aprender realmente o que eu deveria fazer para passar na universidade. E eu já estava no 4º ano do ensino médio. Eu estudei no IFES, então era ensino médio e técnico ao mesmo tempo. E eu estava tentando totalmente, assim, meu foco era total para universidades americanas. Eu fiz o Enem por fazer, porque todo mundo faz e porque é como um plano B da minha vida caso eu não passasse nos Estados Unidos. E eu tentei.
E acabou que eu não passei em nenhuma universidade aqui nos Estados Unidos e foi, tipo, muito frustrante, porque eu tava desde o final do segundo ano pesquisando, aprendendo inglês, fazendo as provas, correndo atrás de tudo. E foi, assim, muito difícil na minha vida. E eu passei na USP pelo Enem e eu decidi não ir. Eu passei em astronomia na época, que era o que eu pretendia fazer na faculdade. E ainda é o que eu gosto muito de estudar. Mas eu percebi que meu sonho não podia parar ali, eu tinha que tentar de novo. E foi aí que eu tirei um gap year, que é um ano... Assim, no Brasil não é muito comum as pessoas fazerem isso. Já saem direto do ensino médio tentando ir pra universidade. E eu tirei esse ano sabático pra me dedicar a alguns projetos, melhorar inglês e tentar de novo. Principalmente tentar de novo. E foi quando eu voltei pra minha cidade, eu tava morando em Vitória, e comecei a ensinar inglês. Aí eu consegui algum dinheiro pra conseguir pagar minhas provas e também consegui passar num curso de verão numa universidade aqui nos Estados Unidos, Wake Forest University. Eu passei uma semana estudando liderança e foi, assim, uma experiência incrível na minha vida. E se vocês quiserem que eu falo um pouco de como eu consegui entrar nesse curso de verão quando eu tava no ensino médio, deixem nos comentários. E foi um ano, assim, incrível na minha vida, em que eu pude repensar várias coisas que eu tinha feito errado, o que eu buscava realmente na universidade. E eu fiz as provas de novo e tal. Eu consegui apoio da Brasa e da Fundação Estudar. Eu tive mentorias e mentores que me ajudaram no processo. E depois de muito esforço, de correr muito atrás, eu passei em 11 universidades aqui. Tem um vídeo, o primeiro vídeo do canal é eu reagindo a todas as aceitações e quando eu fui rejeitado também, que foram a maioria das universidades. Então eu acabei aplicando para mais de 60 universidades aqui nos Estados Unidos. Foi uma loucura. E agora eu tô aqui, eu acho que não poderia ter outra universidade que combinasse tão bem comigo quanto Stetson. Sério, aqui eu me sinto em casa, porque eu sempre gostei de explorar muitas coisas. E aqui eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho 5 aulas e todas elas são sobre assuntos completamente diferentes. Eu ainda vou fazer vídeos sobre como que é o currículo aqui. E eu me sinto muito bem. É a primeira vez que eu me sinto realizada e que eu tô aprendendo o que eu realmente gosto e que eu posso explorar tudo que eu gosto e não apenas focar em exatas ou só humanas, porque eu sempre me senti uma pessoa que gosta de tudo. E aqui eu tô me sentindo muito realizado e eu acho que não poderia ter um lugar melhor pra eu estar agora. E eu devo ter pulado muita coisa da minha vida, porque teve muitos momentos que eu falhei muito. Tipo, eu fazia muitas Olimpíadas no ensino médio. As pessoas só veem as que eu ganhei, porque quando eu não ganhava, eu não postava. E então tem muitas coisas que eu não consegui, muitos tava na cara, muitas entrevistas que deram errado, muitas coisas que deram errado. Mas eu continuei. As pessoas me apoiaram, meus amigos me apoiaram. E agora minha família me apoia. Antes não me apoiava tanto. Mas eles viram tanto que eu me esforcei para conseguir chegar onde eu cheguei. Tantas oportunidades que eu agarrei e tentei ao máximo para conquistar. Então, assim, eu saí do interior de uma cidade bem pequena de Minas Gerais. E agora eu tô estudando nos Estados Unidos. E eu vejo que tudo valeu muito a pena. E eu sei que é muito difícil, eu sou tipo um exemplo que deu certo e eu sei que muitas pessoas que tentam não conseguem e muitas pessoas querem, mas não sabem como fazer. O que eu quero falar aqui é que se você quer, tente. Tipo, mesmo que você não consiga, você vai evoluir muito no processo. Na minha primeira tentativa, eu tava muito frustrado, mas eu sabia que eu tinha aprendido muito com o processo sobre mim mesmo, não apenas sobre inglês e tal, porque o processo de application para universidades você aprende muito sobre você mesmo. E eu creio que agora que eu tô aqui, depois da minha segunda tentativa, eu me sinto mais preparado para as coisas que vão vir no futuro, para os vários nãos que eu vou receber. Então, tente, procure, e tem muitas ferramentas hoje que ajudam isso. O próprio grupo do Biscuit, que foi o que eu participei, me ajudou muito. Hoje tem o Super Mentor, que é um site incrível, feito por estudantes, pessoas que tentaram entrar em universidades fora, que escrevem para ajudar pessoas como você, como a gente, pessoas que não sabem nada, até pessoas que já estão lá no final do processo, para saber como
conseguir entrar, como conseguir bolsa, que é muito importante, porque sem bolsa a gente não consegue estudar aqui. E é isso, aqui eu estudo com bolsa integral da unidade, eu pago apenas alimentação e a moradia. E em breve eu vou fazer vários vídeos de como eu consegui essa bolsa, como que foi o processo de application para ajudar ainda mais vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tem os comentários aqui. E se inscrevam no canal para ficar ligado, para receber todas as notificações sobre os vídeos que eu vou postar. E obrigado!